que é um dos assuntos que você domina e você acho que você fez sobre IA você fez uma tese, né? Tem, então, várias. Várias teses Um sobre monte de IA, né? paper, um monte de coisa. Onde estão os maiores riscos da IA? Porque a gente vê hoje, a IA está cada vez mais se aperfeiçoando em todos os sentidos, né? Sim. Em absolutamente todos os sentidos, porque ela fica se nutrindo, se autonutrindo ali de conhecimento, se desenvolvendo em velocidade absurda, né? Mas quais que são os maiores riscos da IA? E uma outra pergunta que eu queria fazer em seguida existe a possibilidade da IA acabar com o mundo? O maior risco da IA está no desenvolvimento de armas autônomas. Não é da IA ganhar consciência, atravessar o oceano, morder meu pé. Não. O desenvolvimento de armas autônomas é uma realidade em todas as grandes economias bélicas. Nenhuma delas quis assinar um tratado da ONU propondo o banimento ou o controle dessas armas. Todo mundo está afim de desenvolver, porque primeira coisa é que guerra dá um problema político, entendeu? Guerra é bom quando você está matando soldado do outro lado, destruindo as cidades do outro lado. Mas quando morrem os seus soldados, mesmo quando você é uma potência beligerante que está atacando alguém, gera bad press, entendeu? Gera publicidade negativa em casa. Então, governos não gostam. O bom vocês entenderam, né? Não preciso desenhar, né? Que não é bom. É ironia. Enfim, esse tipo de coisa gera uma publicidade negativa em casa. Então, todo mundo está pensando em reduzir o custo político das guerras. Então, quer botar a arma autônoma lá para não morrer ninguém. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é mais sutil, é que há uma mudança no paradigma das guerras nos últimos anos, nas últimas décadas. As guerras hoje em dia são muito mais urbanas. E guerras urbanas são guerras que produzem muitos feridos. Guerra urbana é foda, cara. Porque guerra urbana é aquela coisa assim, o cara tá atrás dessa parede com um revólver, entendeu? O outro tá ali, aí dá um tiro de metralhadora, aí você corre, aí o cara toma um tiro, aí como é que você vai lá resgatar? Aí o cara sai se arrastando, pingando sangue, entra na casa de uma pessoa, tem uma avó, ele se agarra na mulher, cada um tiro, mata. Entendeu? Guerra urbana é uma coisa terrível. E quase todas as guerras hoje em dia são urbanas. Então, a solução de você botar, por exemplo, drones que entram, que vão vigiando, que atiram, matam as pessoas, robodogs com metralhadoras enfim, que autonomamente agem, todo esse tipo de coisa tem grande vantagem numa guerra urbana por causa desse problema, que não é só quanta gente morre e tal, é que a guerra urbana é uma guerra da dor, ela volta ao século XVIII, onde o século XVIII foi o século, né, 1800, sobre o começo do século XVIII, foi o momento em que houve a transição das armas que efetivamente eram 100% baseadas na pólvora, entendeu? Então, você deve ter visto aquelas baionetas com espadas na ponta. Então, a gente está falando de um momento em que uma guerra, que você tem muita espada, assim, guerra de faca é uma guerra muito dolorosa, entendeu? Porque uma pessoa vem, ela corta um braço seu, entendeu? Pensa isso. Muito melhor você tomar 100 tiros de metralhadora e morrer rapidinho. Então, você entende? É uma coisa muito horrível esse tipo de coisa. Então, guerras urbanas têm isso, elas têm essa coisa, elas são traumatizantes demais, entre outras coisas, por causa disso. Então, armas autônomas trazem essa promessa. E a terceira razão é que a terceira razão é muito engraçada, muito interessante, assim. As armas autônomas, elas vêm responder a um problema de hackeamento. Olha que coisa louca. E eu vou explicar como é esse problema. Então, na metade de 2023, a Ucrânia estava preparando uma grande reação em relação à Rússia. Todo mundo estava falando que essa é a reação ucraniana e tudo mais. E a reação começou um pouco atrasada. Na verdade, ela estava sendo gestada já em maio e tal, e no meio do ano de 2023 ela estava totalmente para começar. Ela foi atrasando, mas uma hora ela começou. E a primeira parte de 2024 foi toda tomada pela suposta reação ucraniana. O que aconteceu durante a reação ucraniana? Aconteceu que a Ucrânia perdeu o território, não ganhou. Ela começou ganhando um pouco, mas ela se deu mal.
por que a Ucrânia se deu mal. Então o debate é profundo, a guerra da Ucrânia é uma guerra, a invasão da Ucrânia, vamos estar pingo nos is, né? Invasão da Ucrânia. Ela é toda baseada em trincheiras, então guerras de trincheira, como por exemplo a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra de trincheiras. São guerras difíceis de você se movimentar porque tem muita mina, né? Todo mundo põe mina e a trincheira, então quando você chega perto da trincheira tem um cara que sobe com uma metralhadora para te atirar e tem um monte de mina para explodir você, seu tanque de guerra, o que você quiser. Então é muito complicado você avançar em guerras de trincheira. Então tem esse aspecto, mas tem um outro aspecto que é muito importante, que é que os russos são os mega hackers. E os drones são pilotados, são igual aviãozinho de controle remoto. Então vinha um aviãozinho de controle remoto para fazer tanto surveillance, vigilância, quanto para atirar, né, sobre as trincheiras e tal. E o que acontecia é que os embaralhadores de sinais russos embaralhavam o sinal do drone, o drone perdia capacidade e não conseguia atacar. Então, ou seja, o hackeamento teve um papel tão importante na guerra da Ucrânia que é capaz, é razoável se dizer que é um dos fatores relevantes na consolidação da vitória russa, que é iminente desde então. Em minha defesa, eu lembro que eu gravei um podcast com o professor Rock, que é ele é deputado, ele é papapá, mas ele é um especialista em geopolítica, e ele falava que a Ucrânia ganhou. Eu falei, os russos vão espancar, a Rússia vai ganhar. Eu lembro que levou bad press pra mim, assim, imprensa negativa, assim, fui no flow, o pessoal não gostou do que eu falei e tal, mas o que importa é o juízo da história, né? Não é o juízo das pessoas que ficam dando opinião ali no negócio que elas estão vendo naquele momento. E a história está mostrando que é isso, entendeu? A Rússia dominou essa guerra completamente. Então, os jammers de sinais, eles dificultam muito o uso de armas por controle remoto. Tanto que depois de 2024, a estratégia de uso de drones na invasão da Ucrânia mudou. Agora os drones são muito mais kamikaze. Eles vêm com uma rota pré-definida, eles têm algum nível de reconhecimento, mas é baixo, e eles explodem. O próprio drone explode. Ele não é mais um drone que vai lá, atira, faz todas aquelas coisas. A estratégia se tornou muito mais simples, com drones muito mais baratos. Olha que coisa engraçada. É como se a tecnologia tivesse andado para trás. E andou mesmo. Porque a tese de que você ia usar os drones e tal, ela para no embaralhador de sinais. Agora para pensar comigo. Drone autônomo, tem problema de embaralhamento de sinais? Claro que não. Ele já é autônomo. Você não precisa mandar sinal nenhum. Aí tá a importância absurda das armas autônomas. Porque se você tem uma arma que ela está sendo controlada à distância por um sinal, seja o protocolo que for, você sempre vai ter um embaralhador de sinais sendo desenvolvido para destruir seu sinal, e aquela arma não vai conseguir fazer as coisas que estão sendo esperadas dela. Portanto, eis aí a importância absolutamente prática da autonomia, sobretudo nesses domínios de guerras urbanas, onde as coisas são muito mais precisas. Entendeu? Eu preciso que o drone chegue naquela porta e atire, estoure a fechadura. Mas como é que eu vou controlar isso com o controle remoto? Tem um mega embaralhador de sinais, que é tipo, pensa você falar em celular em prisão federal de segurança máxima. Você não consegue, o celular não liga. Não é um laboratório lá onde meu laboratório você não consegue usar. Você faz o que você quiser lá, que você não usa o celular. A não ser que você tiver um celular de satélite. Então, não é tão complicado você embaralhar os sinais, entendeu? Você impedir a transmissão de sinais. E aí está a grande importância da autonomia. E as armas autônomas, então, fechando, aqui essa foi o argumento de que elas têm um papel para cumprir absurdo nas guerras. E aí vem a segunda coisa, porque eu acho que as armas autônomas são o grande negócio, assim, a grande ameaça, por assim dizer, é que com armas autônomas o que a gente tem, sobretudo, é assimetria. Claro, entendeu? Você tem China, Estados Unidos, Israel, Inglaterra, você tem Alemanha, que agora está começando a entrar no mundo das armas novamente. Você tem o Irã, você tem alguns, Irã menos, mas também você tem países que tem todo o incentivo do mundo para desenvolverem armas autônomas. E você tem os outros países que têm muito menos incentivos e mesmo capacidade de desenvolverem armas autônomas. E aí você começa a gerar uma assimetria bélica muito grande. E assimetrias em capacidade bélica, não é bélica, em capacity, elas não são tão estratégicas. Por exemplo, vamos pensar uma coisa, por exemplo, crise dos mísseis em 1967. Por que
Por que a gente não teve a Terceira Guerra Mundial, né, quando os russos colocaram lançadores de foguete na Baía dos Porcos em Cuba? Você sabe? Por quê? Caralho, por que se eles jogam bomba nos Estados Unidos, os Estados Unidos imediatamente vão jogar bomba nuclear na Rússia? Essa a grande política da Guerra Fria é a chamada deterrence, que é a política do impedimento, que é assim, você tem submarinos nucleares das duas grandes potências circulando o mundo, bases espalhadas pelo mundo com foguetes nucleares, e elas não estão lá para tirar no outro e ganhar do outro, elas estão lá para, se o outro jogar, para o outro saber que se ele jogar uma bomba nuclear no seu país, imediatamente você vai jogar no dele, consequentemente você não joga. Quer dizer, curiosamente, até às vezes um erro, aliás, de um tipo de pacifismo é achar que não, quanto menos armas, melhor. Depende. É lógico que quanto menos armas, melhor. Mas tem que ser menos armas para todo mundo. Porque quando você tem muita assimetria, tipo o problema das armas autônomas. Ué, mas se os países funcionam como se eles fossem psicopatas dentro de uma... Cada país só procura o seu próprio interesse e dane-se do outro, como é a realidade do mundo. Quando você tem mais assimetria, você tem mais chance de guerra, não menos chance de guerra. Você está entendendo? De disputas. Sim, e tal. O imperialismo bélico se torna muito mais vantajoso. Então o problema das armas autônomas é um problema sério por essa razão, que em última análise não é porque tem mais arma no mundo e tal, não, é porque ele gera uma assimetria. E essa assimetria é perigosa. Isso não significa que eu acho que, por exemplo, o Brasil não deva, por exemplo, o PL 2320 da inteligência artificial bane o desenvolvimento de armas autônomas no Brasil. Curiosamente, sou contra. Acho um erro completo. Fala assim, mas como? Você acabou de fazer um discurso que as armas autônomas são o pior recurso para a humanidade. Justamente por isso. Entendeu? Porque, no final dos contos, a gente tem que modelar comportamentos globais à luz da teoria dos jogos, que é um jeito chique de dizer o seguinte: a gente sempre tem que pensar não a partir do que é positivo internamente ou que está mais alinhado aos nossos juízos e aspirações e anseios morais, mas sim aquilo que é feito pelas contrapartes. Sim. E sistemicamente, se as contrapartes estão desenvolvendo armas autônomas, a gente vai criar uma lei que proíbe o desenvolvimento de armas autônomas aqui, a gente vai, no mínimo, se dar mal porque a gente não vai vender armas autônomas para os caras. Porque o Brasil, por exemplo, tem Embraer, tem um monte de empresa que Taurus, o Brasil é forte de armas. Então, resumindo, eu sou completamente contra, inclusive acho só a favor do controle de armas no país, tudo mais, não tem nada a ver, sou zero desse papo, mas a gente não pode ser bobos e subestimar a importância das armas autônomas e do risco global representado, que significa e é um risco justamente dado por assimetrias, então você ficar na parte fraca da assimetria é uma completa estupidez. Esse é o ponto. Sobre a sua segunda pergunta, a inteligência artificial não pode acabar o mundo de forma nenhuma. Essa ideia, ela pressupõe a aquisição de um impulso intencional em sentido à destruição da humanidade. Esse impulso para destruir é um impulso qual que é a base, né? É uma espécie querendo eliminar a outra. E a tese é que você vai aumentando a complexidade da inteligência artificial e ela vai ganhando sofisticação e uma hora ela quer dominar o mundo, se rebela. Mas é mais uma dessas teses burras que tem tanto por aí, entendeu? E às vezes tem muita tese burra falada por gente que supostamente é inteligente. Mas por que ela é burrice? Porque é o seguinte, olha só, se você pensar numa bactéria, bactérias e vírus são os maiores eliminadores de todo o planeta. Então, onde você mais tem eliminação? Uma bactéria eliminando uma outra bactéria, eliminando uma alga, eliminando não sei o que, vírus pra caramba, entendeu? E aí você vai aumentando a complexidade dos organismos. Então você vai, por exemplo, para os organismos, eles são procariontes, tá? Você vai para os eucariontes, então eles têm núcleo organizado, citoplasma, e aí você vai olhando os eucariontes, disputa evolucionária com eliminação igualmente. Se aumenta, cria organismos estruturados com sistema nervoso e tal, insetos, eliminação também, competição e eliminação, mamíferos. Ou seja, ao longo de toda a filogenia há uma independência completa entre complexidade e impulso à eliminação das outras espécies. Então por que a inteligência artificial funcionaria sob um paradigma diferente? Seria o único caso em que foi a complexidade que levou o impulso à eliminação. Na natureza não tem, as coisas são completamente independentes. As pessoas não... isso que me incomoda às vezes. Assim, eu vejo um perigo em alguns intelectuais que não pensam, porque você é obrigado a pensar quando você é intelectual. Não deveria ser, né? Já tem uma multa pra falar merda.
Brincadeira, gente. Então, essa independência das duas coisas. E olha só que interessante. Existe um driver do impulso à eliminação de outra espécie. E qual que é esse driver? É a transmissão genômica. Veja, o fenótipo, ele é como um invólucro transitório para o genoma que corta através das gerações como se ele fosse um ser atemporal. Todo mundo quer buscar a imortalidade e tal, ou eu quero sobreviver para além do meu corpo. Pô, se você tem filhos, já sobreviveu, e não é por uma questão simbólica. É porque, por mais que a gente tenha consciência e tudo mais, a gente é só vetor de transmissão de uma coisa que ela... É como se ela infestasse a gente com um programa, na maneira como o Richard Dawkins coloca muito bem, e esse programa faz a gente querer fazer coisas, entre elas proteger a nossa vida, etc, para transmitir esse genoma. E quando você transmite todos os seres que fazem transmissão genômica ou RNA como vírus, que são, por definição, tudo que é vida, vai atacar ou vai criar recursos para eliminação de uma espécie competitiva quando essa espécie ameaça eliminar essa própria espécie. Entende? Então, como é que a gente faz para ter mas eu quero ter uma inteligência artificial que vai acabar com a humanidade. Eu tô louco para ter isso. Ótimo. Mas então você não tem que simplesmente aumentar a complexidade do cérebro, da inteligência artificial, da rede neural. O que você tem que fazer é criar uma inteligência artificial que se replique e que tenha um impulso à replicação que é como o do genoma. Em outras palavras, você tem que inventar a vida. E ainda mais artificial. Faz todo natural. Faz todo sentido. Sim, todo sim. sentido.